Olá, irmãos e irmãs, que alegria poder chegar até a sua casa nesse novo dia com esse programa, Uma Palavra para o Seu Dia. Eu sou o Frei Marcelo, sou Frei Carmelita e trabalho aqui nesta paróquia, Paróquia Santíssimo Sacramento, a Igreja Santa Teresinha de Porto Alegre. Que alegria chegar até a sua casa por meio da RCI, a Rede Católica da Igreja. Vamos nesse dia meditar novamente a Palavra de Deus? Convide mais um amigo, uma amiga, para que possa acompanhar esse programa e também possa meditar junto a Palavra de Deus, porque nós precisamos cada vez mais fazer com que a Palavra de Deus se torne vida na nossa vida. Pegue a sua Bíblia e nós vamos meditar nesse dia o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35 ao 40. O texto diz assim: Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra de hoje. Queridos irmãos e irmãs, assim como conclui o Evangelho de ontem, nós iniciamos o Evangelho de hoje, falando deste pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim não terá mais sede. E em seguida Jesus vai nos falando da missão que é concedida a ele por meio do Pai. O Pai que tem uma missão para Jesus. O Pai que tem também uma missão para cada um de nós. Qual é a nossa missão? Muitas vezes nós vivemos a nossa religiosidade, o nosso cristianismo, mas nós muitas vezes queremos simplesmente que Deus atenda às nossas necessidades. Qual é a missão que eu tenho perante a igreja? Qual a missão que eu tenho perante a sociedade? Se nós pensássemos um pouquinho sobre quais são também os nossos deveres como cristãos, de que forma que nós estamos nos comportando quando nós estamos trabalhando ou nas coisas simples do nosso dia a dia, quando nós agimos até de uma forma inconsciente. Quando nós vemos alguém que está passando necessidade ou que precisa de uma ajuda, o que é que nós fazemos? Qual a nossa reação? Quando nós vemos uma pessoa idosa, por exemplo, que precisa de uma ajuda para atravessar a rua, qual a nossa atitude? Veja que é nessas coisas simples do nosso dia a dia que vai revelando o amor que nós temos por Deus. Se nós não conseguimos nos dar conta da necessidade daqueles que estão bem próximos de nós, como nós vamos dizer que nós amamos a Deus? E é por isso que a palavra vem ao nosso encontro para transformar a nossa vida e assim nós possamos nos dar conta o que é que nós devemos fazer para ser verdadeiros cristãos, verdadeiros homens e mulheres de Deus. E aí nós temos uma missão, fazer a vontade de Deus. Veja que Jesus também tinha uma missão. Continuamos no texto. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu nasci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Nós nascemos não para fazer a nossa vontade,
mas para fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Continua o texto, versículo 39. E esta é a vontade daquele que me enviou. Eu vim que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Jesus veio para nos salvar. Não vamos olhar para Jesus como Ele sendo alguém que veio nos julgar, mas Ele veio para nos salvar, para nos resgatar de uma realidade de morte, de pecado, para uma realidade de vida, de salvação, de vida eterna. E Jesus quer que ninguém se perca. Veja que como é grande o carinho de Deus por cada um de nós. Veja que nós podemos ser limitados, nós podemos ser as nossas faltas, nós podemos ser os nossos pecados, mas a vontade de Jesus continua sendo a mesma, que ninguém se perca. Por isso, se nós temos ainda 1 segundo na nossa vida, e nesse 1 segundo nós dissermos a Deus: Senhor, eu reconheço que eu falhei e eu quero viver na Sua presença, a misericórdia de Deus nos resgata, porque para Deus o que vale é o momento presente. De que forma nós estamos vivendo? De que forma nós estamos também rezando por aqueles que convivem conosco, para que nós possamos resgatá-los também dessas realidades de morte? Quantas mães vêm ao nosso encontro, mandam mensagens, pedem orações pelos seus filhos que estão perdidos na droga? A oração destas mães, o desejo destas mães é este mesmo desejo que tinha Jesus Cristo, que ninguém se perca. Basta nós dar o nosso sim, basta nós fazer a vontade de Deus para que Ele nos resgate de novo. Vamos tentar novamente? Não fique preso aos seus erros, mas volte os seus olhos para Deus e diga para Deus: Senhor, me resgate nesse dia, porque eu preciso da Tua ajuda. Vamos compartilhar a palavra de hoje, vamos meditá-la e assim também vamos assumir esse nosso compromisso diante de Deus, porque evangelizar é preciso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso abençoe a cada um de vós e as vossas famílias, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos e até o próximo programa.